um só, altíssimo juízo, o Deus altíssimo de Melquisedeque, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, quem nos dá vida. Ele é um só pensar, é um só juízo, é um só legislador e juiz. Quem dá vida e tem o poder de fazer perecer o iníquo. Considerando os fatos que cotidianamente se expressam, denotamos que estão repetitivos. E ao mesmo tempo que são repetitivos, sempre estarão os homens em geral tratando das mesmas questões, como se todos estivessem fora dos quadros de que falam. Uns falarão por boca de Moraes, outros falarão por boca da mídia corrompida, paga por prêmio de ocultar a verdade, e que esse ocultamento se torna em contumaz forma de interpretar a razão da existência da tal imprensa ou de tal jornalismo. Já estão corrompidos a tal grau que não tem mais possibilidade de ter um bom juízo, para o qual é necessário do exercício que pretendem realizar, mas não têm poder de fazê-lo. Se tornaram corruptores com os seus juízes. Esse é o quadro, e esse quadro está milenarmente exposto pelo profeta, pelo apóstolo e por Moisés. Abraão, por expressão daquele que tem nas mãos o poder de vencer os seus inimigos, porque não foi deixado ao léu, às custas dos outros de fora dele. Assim fora dito de Melquisedeque: bendito Deus Altíssimo, bendito és tu, Abraão. Está em tuas mãos o poder de realizar. Poderás testificar, agora no homem em geral, testificar do dolo da mentira, e poderás fazê-lo por testemunho fiel e eterno. Não tem três escolhas. Ou o homem julga de um só eterno juízo na sua perfeição. E dele diz: o justo está estabelecido em caráter eterno. É o fiel de todo pesar e toda consideração. Então, retornamos ao caso do homem que foi utilizado como instrumento lá em Brasília. O seu outro nome que surgiu foi do tio França, e de que um analista especialista em questões criminais vai observar que o cidadão, aquele que morreu, certamente foi morto. Ele foi assassinado. Assim, ele expressa que há uma primeira imagem em que aquele que comprou aquelas bombas de São João numa loja e as trouxe, foi soltando as bombas, expressando rojões, aquelas expressões daqueles fogos de artifício que surgiram naquela noite, numa noite de chuvisco. E nesse sentido, diz o especialista, ele lança ou joga a primeira bomba, ou isso ali nas mãos dele. Aí joga uma segunda, joga uma terceira. Mas veja, nenhuma delas lançou contra alguém para trazer dano para alguém. Lançou
a distância dele, a insuficiência dele não sofrer o dano, mas também longe de qualquer um que estivesse próximo. Assim o fez, em plena consciência. Não havia loucura na cabeça do homem. Ora, mas diz o especialista, que diz que tem 24 ou mais anos de a consideração de ser um especialista dessas considerações criminais, por imagens e considerações, ele vai dizer que o homem foi morto após o terceiro rojão que lança. Vamos chamar de bomba, rojão. E esse rojão era bom que dissesse a própria loja onde comprou, qual era de fato cada tipo de rojão, qual era o poder de fato destrutivo de conduzir alguém à morte. É simples, se quiserem fazê-lo, mas claro que não vão querer mais fazê-lo, porque o Moraes se antecipou para dizer todo o quadro. Todo dizer qual foi a razão, já qualificar o cidadão e, ao mesmo tempo, dar suporte ou código para alimentar a mídia e declarar exatamente o que ele disse. Aí está a questão. Então, já estou numa narrativa como ponto de partida de tudo que foi publicado. Que agora tem que desfazer. Mas mesmo que haja um especialista, veja, aqueles que todos disseram aquilo de maneira dolosa, sem pensar, prontamente, como vão explicar o seu erro? Por que o fizeram? Aí está a questão. Aí ficam todos enrolados num embrulho que ninguém consegue sair. E fazem fazer parte do mesmo crime. Ora, estamos falando de juízo, poder de bem julgar, que é o justo, em Cristo por expressão maior. É o referencial do justo, juízo. Ora, conheci um cidadão em que ele um dia me revelou: olha, senhor João, eu tenho um grau de dificuldade grande. E dizem que eu sou, uma doença, tratado por doença, um problema de desequilíbrio na forma do pensar, o mental, em que ele dizia: olha, se eu subo num ônibus, tenho sempre a sensação que alguém também subiu atrás, ou se não subiu, já estava esperando no ônibus, sabendo que eu ia entrar lá. Sempre me sinto perseguido. Então, quando eu caminho, quando eu entro, quando eu faço, eu sinto em mim alguém perseguido. Isso me traz um tremendo desarranjo de considerar-me num grau razoável de bem-estar. Essa é a revelação. Ora, se eu observo, respeito, até abrir no Google para ver qual é a concepção de delírio, mas todos podem ler a palavra delírio e a palavra que vai ser uma consequência do delírio é quando imagens determinadas se tornam como que perceptíveis, como que aos olhos estivessem vendo, de maneira concreta, como estivesse vindo naquele momento. É o que chama de delírio e alucinação. Então, palavra delírio e palavra alucinação, eu sou engenheiro civil, mas tenho a mente adequada para considerar. Mesmo aquilo que diz o especialista na área da psicanálise, ou da psicologia, ou o que seja. Ou seja, nesse particular, considerando, observa-se que há um momento que o ministro, aquele que prontamente vai dizer qual foram as razões e os motivos daquele absurdo de tentar derrubar, e vai dizer a mensagem, ele estava ali próximo do Tribunal de Justiça e da Casa do Congresso, ou dos deputados, não lembro qual que diz, declara, mas fizeram, ajuizando, alcançar no dolo uma imagem que querem preservar.
Sucede que o Moraes já fizera uma consideração na Globo, publicamente, em que ele disse que ele sabia, ou teve uma visão enfim, da maneira que ele pensa, dizendo que queriam matá-lo lá e levar lá a Goiânia e fazer tal coisa. O resto fica por conta de rever o que ele disse na Globo. Mas, na hora que ele trata prontamente da questão daquele homem que foi assassinado, e que ele vai tornar ele vai colocar a imagem de um terrorista, ele já só sobre o temor daquele homem que eu te falei que me contou a respeito da dificuldade dele. Mas será que ele reconhece? Se ele reconhecesse, buscaria de fato uma forma de sair dessa prisão. Porque a prisão é mental. A prisão não está na grade lá fora. Alguém pode dizer que é livre? Toma, está lá ele. Ele anda na rua solto, ninguém não está preso. Está mais gravemente preso, prisioneiro, que alguém atrás de uma cela. Assim como o apóstolo Paulo, quando prisioneiro em Roma. Mas é uma evidência. Enquanto Paulo era tratado por prisioneiro, era ele que abria as prisões daqueles que cuidavam dele para que ele não fugisse. Não tem sentido. Mas é exatamente esse o pensamento daquele que está sempre na cabeça de um César, pelo mal todo que ele fez. Ele está sempre no temor agora de sofrer o dano consequente. Ficou claro, meus senhores? Ou vamos inventar mais uma historinha? Vamos buscar qual é a mídia que diz algo com mais sentido e que a mim traga de fato a mim, ou a um outro, alguma coisa que melhore e venha saber o porquê que as coisas ocorrem e dos danos que lhe alcançam. Se a minha mente é justa, do justo penso, do alto juízo da bondade, amor e misericórdia, eu sei quem é que tem o poder, me sustém em vida e é muito maior do que a loucura geral que está no mundo por apreciação das suas fantasias. Ficou bem claro? Ou está nebuloso? Se está nebuloso, meu irmão, precisa andar. Levanta de onde estás e anda. Esse é o chamado para o paralítico. Toma o teu leite e anda. Levanta. Toma o teu leite e anda. Essa é a ordenação eterna. O mais tudo, todos morrerão nas suas transgressões. Se não houver arrependimento, o que é? A busca da verdade. Verdade é o íntimo do homem, filho do homem justo. Cristo é sua expressão maior. Esse é o ponto. O mais tudo não vale nada.